Bonitinha, você já sabe que o Todo Seu está sempre antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. E diante de tantos acontecimentos, a gente não podemos nos alienar, né, quando o assunto é saúde pública. Então, na consulta médica de hoje, vamos esclarecer um pouco mais sobre uma doença que já matou mais de 1.900 pessoas na África Ocidental e que está assustando pessoas de todo o mundo, que é o ebola. E segundo a Organização Mundial de Saúde, os sintomas da doença incluem febre, fraqueza extrema, dores musculares, dor de garganta, podendo evoluir para vômitos, diarreias, em alguns casos hemorragia, interna e externa. E para tanto, eu convido dois especialistas no assunto. O Dr. Gessé Alves, que é coordenador do Núcleo de Medicina do Viajante, e o Dr. Luiz Carlos Pereira, que é o diretor técnico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, a quem eu agradeço muito, muito obrigado por terem vindo. Nada mais palpitante, né? Obrigado por ter vindo, Gessé. Obrigado, muito obrigado. Bom, do início, já é sabido que houve aqui um boato, né? Que esse é o país dos boatos e nada é mais propenso, né? É o meio de cultura, já que eu estou com dois infectologistas, o meio de cultura hoje do boato, da boataria toda é a internet. E já houve um boato da presença do ebola no Brasil, que foi desmentido pelo Ministério da Saúde. Bom, isso posto, vamos saber onde é que está ocorrendo essa epidemia. Nós temos, inclusive, um quadro que a gente pode mostrar para poder ilustrar o nosso papo. Aí está. Temos ali a África. Está rodando muito, tinha que ficar parado. Aí, a África Ocidental. Perdão, ali está. Libéria, Serra Leoa, Guiné, Nigéria, Senegal e Congo. Digam. O surto hoje se concentra em 3 desses países da África Ocidental, que são a Guiné, a Libéria e Serra Leoa. O caso que houve no Senegal é um caso isolado e não se propagou, é um caso importado de um desses países e não se propagou. Congo também? O Congo parece um surto de ebola destacado desses casos na África Ocidental. Tá. Estão havendo casos lá, mas não parece ser o mesmo vírus e relacionado ao mesmo surto. Tá. Eu estou vendo ali, apareceu em destaque, Inglaterra, Estados Unidos, acho que Espanha, se não me engano. Eu soube que alguns doentes foram transportados, mas não há... É importante chamar a atenção, são casos que foram levados para lá, que vieram de onde está ocorrendo a epidemia. Então, é importante separar as duas situações, são os casos autóctones, são os casos que têm origem no país e são os casos que são importados. Nós estamos falando fora da África, nós estamos falando de casos que foram levados para aqueles países e que de onde a epidemia não se propagou. Essa doença pode chegar eventualmente ao nosso país? Pode, é plausível essa possibilidade, embora seja muito remota. E é por isso que existe toda uma preparação organizada pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de Estado, aqui no estado de São Paulo, né? O Hospital Emílio Ribas é o hospital que está se organizando para uma potencial chegada de um caso suspeito. Quer dizer, como curioso, como leigo, mesmo sendo biólogo, não entendo absolutamente nada disso. Eu fiz botânica, não tem nada a ver. Mas, quer dizer, fisiologia humana, para mim, é um mistério. Mas o contágio dessa doença, já que ela é viral, já que ela é virótica, ela precisa de alguma coisa especial para se propagar? Será que com fluidos, com secreções, é isso ou não? Exatamente. O contágio é exatamente através do contato direto com secreções de pessoas doentes, de pessoas que já estão manifestando sintomas da doença, que pode ser vômito, pode ser diarreia, pode ser o sangue, mas precisa desse contato direto. Quer dizer, qualquer fluido humano já é passível de contagiar. Apesar de assustadora, se considerarmos que de cada 2 doentes, um vem a falecer, ou seja, tem 50 e poucos % de fatalidade, ela, de certa maneira, ela só acontece a transmissão no momento da sintomatologia. Então, até
E qual é essa sintomatologia? A sintomatologia até que já foi descrita, né? É aquilo mesmo que eu disse. Tá. Uma viremia muito intensa. Então, o paciente tem sintomas constitucionais, sintomas gerais, mas o que se destaca é a febre. Tanto que esses sintomas... Ali está, tem... Isso. Então, tem dor de cabeça e febre, né? Tá. Dores pelo corpo também, como nós estamos vendo, dores nos músculos, nas articulações, né? Então, uma sensação de fraqueza muito intensa, né? Temos vômitos, obviamente o paciente nessa condição não tem apetite. Né? E dor também, não? E muita dor pelo corpo, e essa evolução, ela vai se agravando e o paciente começa a apresentar diarreia. E uma curiosidade que esses casos, nesse momento, para esse surto, o que predomina, o sintoma que mais predomina é a diarreia, né? E que culmina com alterações da coagulação e sangramentos. Sangramentos internos, sangramentos externos, são visíveis. Quer dizer, esse conjunto de sintomas intensos é que são responsáveis pela transmissão através do contato, né? Então, é importante que todo mundo tenha essa tranquilidade. Ter tido contato com alguém não torna este paciente um transmissor. Ele vai ter um período de incubação, nós vamos ter um período aí médio de 5 a 10 dias para que ele comece a manifestar febre intensa, né? Esse período pode ser de 2 a 21 dias, mas 80% dos casos apresentam essa sintomatologia mais ou menos entre 5 a 10 dias. Quando se inicia essa sintomatologia, é quando começa a haver o risco da transmissão, né? Mas, aproveitando essa oportunidade também, é importante que pacientes que venham da África, do continente africano e que tenham febre, ebola não é a primeira hipótese que nós Seguramente não. Seguramente não. Tem outras, muitas outras. Então, a identificação da origem desse paciente, ela é fundamental para que a gente possa afirmar ou levantar uma forte suspeita de se tratar de um caso de ebola. Porque para vocês, infectologistas, tem miríade de doenças tropicais que eventualmente não seria ebola. Tem tanta coisa, tem tanto mosquitinho por lá que... Enfim, esse contágio, basta que a gente toque no sangue ou... Esse contágio já existe, quer dizer, tão periférico assim ou não? Não, a princípio precisa ter o contato desse material contaminado com mucosas. Então, se nós tivermos esse contato, levarmos as mãos aos olhos, à boca, é como o vírus entra mais facilmente. Entendi. Né? Uma coisa que é importante lembrar é que o vírus não se transmite pelo ar. Então, o fato de alguém ter tido contato próximo com um indivíduo potencialmente portador do ebola não significa que ele vai pegar a doença simplesmente porque estava no mesmo ambiente. Correto. Precisa realmente do contato direto. Tratamento. O tratamento é basicamente suporte à vida desse indivíduo. É fornecer hidratação, fornecer oxigênio, condições para que a pressão sanguínea permaneça estável. Existem drogas sendo testadas, esse é o vírus, né? Exatamente, é uma foto do microscopia eletrônica. Existem alguns tratamentos ainda em fase experimental, sendo utilizadas de maneira... Essa vacina, né, que estão desenvolvendo nos Estados Unidos, né? Existem vacinas, existe um tratamento feito com anticorpos diretamente voltados contra o vírus e existem várias vacinas em desenvolvimento, mas que ainda são usadas basicamente em estudos com animais. E agora está se usando em indivíduos, em seres humanos, para se testar a segurança dessa vacina. Ainda precoce, mas esses estudos estão sendo muito rápidos exatamente pela gravidade da situação na África. Fenômenos hemorrágicos, né? Acontecem alterações de coagulação e podem haver equimoses na pele ou sintomas de sangramento de gengiva, sangramento digestivo. Isso sim pode ocorrer num percentual que chega a quase metade dos casos. Eu soube dessa história da vacina, não sei se está dando certo ou não, mas que ela está sendo desenvolvida mais em função dos trabalhadores os trabalhadores da área médica que estão em contato, né, com esses pacientes. Como é que está essa questão? Vai ou não vai? Deu certo ou não deu? Cada um fala uma coisa. Não, Oscar? Na verdade, nós estamos passando agora, nesse momento, para a fase 1 de estudos clínicos. Nós estamos saindo, então, de um momento em que foram testadas em macacos
e agora estamos começando uma fase que nós estamos testando em seres humanos. Então, essa etapa ela é fundamental para se avaliar a segurança da vacina, né? E depois, no segundo momento, vamos avaliar a eficácia da vacina. Agora, o que tem de diferente nesse processo de desenvolvimento de produtos novos é a rapidez com que isso está acontecendo, né? Então, a situação emergencial, por conta das condições sanitárias e econômicas daqueles países. Né? E aí isso demanda uma produção, um empenho para que se chegue logo a um resultado. Então, algumas etapas vão ser, inclusive, abreviadas para que, quem sabe, até o final do ano a gente já tenha alguns resultados. Eu queria saber qual foi o impacto dessa boataria nos hospitais, que isso foi, achei um absurdo, mas enfim, já que qualquer caso de doença infectocontagiosa passa necessariamente lá para o Emílio Ribas, né? Que é a referência do nosso país em relação à infectologia. É verdade que vocês se prepararam? O que eu ouço, que eu leio no jornal, o Emílio Ribas está se preparando. É nesse nível? Eu posso falar diretamente por estar diretamente em contato com esse processo todo, né? Então, você tem uma coisa muito interessante, que é um hospital que historicamente é um hospital preparado para as epidemias, né? Nós vemos aí vários momentos na história, se nós formos resgatar a epidemia de meningite, a grave epidemia de meningite nos anos 70, 200 a 300 casos chegando por dia, com uma mortalidade alta. Se nós lembrarmos de outros episódios também, leptospirose, sarampo e outras situações, me parece que isso traz uma bagagem para a equipe que trabalha no hospital, né? Então, essa situação atual, por exemplo, não assusta as pessoas, né? Quando nós fazemos os treinamentos, já fizemos mais de 15 treinamentos em relação a todas as equipes do hospital, no sentido de aplicar todo o procedimento desenhado no nosso plano de contingência, as pessoas aceitam, entendem, treinam. Então, é uma responsabilidade assumida para quem trabalha na instituição como o Instituto Emílio Ribas. Isso é muito interessante de ver. É claro que para uma doença desse porte, a gente sabe que tem que ter uma necessidade pelo menos de um plano de atendimento o mais célere possível, né? Qual seria esse plano de atendimento? Esse plano de atendimento começa a partir do aeroporto. Então, é um plano de contingência. Plano de contingência, nós temos o plano de contingência nosso dentro do hospital, muito detalhado, mas ele é um plano de contingência que começa desde o aeroporto, né? Desde a chegada, considerando que essa seja a identificação de um caso, né? Desde a chegada, da identificação de um caso no avião, do isolamento das pessoas, do transporte desse caso suspeito até o hospital, do fluxo interno do hospital, das salas que estão preparadas com os equipamentos próprios, com equipe paramentada, né? Lembrando que um risco que nos preocupa muito é o risco da desparamentação. Eu vesti todo o aparato que nós vimos agora há pouco, aí algumas imagens que nós temos, eu paramento, tenho contato com o paciente, com as secreções, com sangue, etc. E o momento delicado é o momento que eu vou tirar essa roupa. Entendo. Então, esse treinamento nós estamos fazendo quase que diariamente, resgatando inclusive um treinamento que nós já fizemos para outros vírus de transmissão respiratória, inclusive, né, no passado recente, né? Então, esse plano de contingência, ele vai ser testado mais uma vez, de uma maneira geral. Hoje nós fizemos uma outra simulação, sexta-feira nós vamos fazer uma nova simulação, semana que vem outra. Então, eu tenho a impressão, isso me dá bastante segurança de olhar que a equipe está toda preparada, interessada. Nós temos um plano bem desenhado, né? Temos uma maca, a conhecida maca bolha, que é uma maca que isola o paciente na hora do transporte, que vai ser feito pelo GRAU, que é o Grupo de Resgate de Atendimentos de Urgência, que é do Corpo de Bombeiros da Secretaria da Saúde. Estamos todos alinhados e muito tranquilos e seguros. Essa na última sexta-feira, vocês promoveram uma palestra, eu também li isso, para 35 ONGs de refugiados
de imigrantes. Como é que surgiu essa ideia? A ideia partiu das próprias ONGs que solicitaram ao hospital uma palestra de esclarecimento sobre o ebola. Essas ONGs lidam com pessoas que são imigrantes, às vezes imigrantes ilegais, refugiados, e eles queriam mais esclarecimentos. Aliás, eu acho que é um ponto importante que quanto mais esclarecimento, menor a possibilidade de pânico. E isso é muito importante. Sem dúvida. E foi um sucesso. Todas as ONGs compareceram, nós tivemos realmente uma oportunidade de trocar experiências e exatamente passar isso, dar a real dimensão da questão. Mostrar que a chance do vírus chegar é muito pequena, mas que exatamente por eles lidarem com um público que pode chegar de uma área endêmica, eles precisam se preparar também para identificar um caso potencial. Bom, está mais ou menos esclarecido para você? Para mim também. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Gessé Alves, obrigado, que é o coordenador do Núcleo de Medicina do Viajante, pelo que ele falou agora, e o Dr. Luiz Carlos Pereira, que é o diretor técnico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Muito obrigado aos dois. Eu estou contente, espero que você em casa também esteja. Se tiver mais alguma dúvida em relação a isso, fazemos uma outra pauta, chamamos de novo o Dr. Luiz Carlos e o Dr. Gessé, mas tem um telefone, me parece, que existe para atender quem tem alguma dúvida. Existe mesmo esse telefone, não? É o telefone do CVE. É? Sabe de cor, não, né? 0800 0800 555 466. 0800 555 466. 466. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado de novo. Obrigado eu. Ó, bonitão, sabendo que a vida não é só diversão, nós também tem que falar sobre assunto sério. Bom, daqui a 2 minutos vamos relaxar aí com um bocado de porções infinitas, de elegância, dos mestres da gastronomia. Pode chamar sua bonitinha, ela vai se deliciar. Eu volto já.